Existe algo sobre o Rio de Janeiro nos anos 1960 que captura um momento único na história brasileira. A leveza de uma cidade que ainda era a capital do país, o nascimento da bossa nova nas praias de Copacabana e Ipanema, a construção de Brasília mudando o destino da cidade maravilhosa, a Copa do Mundo de 1962 que o Brasil venceu, o glamour internacional que transformava o Rio no cartão postal do Brasil para o mundo. E se alguém viveu aquela década na capital carioca, sabe exatamente o que tornou aquele tempo tão especial e irreplicável. Esta era a época em que o Rio de Janeiro era o centro político, cultural e simbólico do Brasil. A presidência da República ainda funcionava no Palácio do Catete. Os ministérios ocupavam prédios históricos no centro. As decisões que moldavam o país eram tomadas nas ruas cariocas. E o Rio era, sem discussão, a cidade mais importante da nação. Foi a década que deu ao mundo Garota de Ipanema, a música que se tornaria uma das mais gravadas da história. Foi quando Tom Jobim e Vinícius de Moraes caminhavam pelas praias compondo melodias que definiriam a identidade musical brasileira. Foi quando o futebol brasileiro atingiu seu auge artístico com Garrincha e Pelé liderando a seleção bicampeã mundial em 1958 e 1962. O Cristo Redentor, inaugurado em 1931, continuava sendo o guardião silencioso da cidade, seus braços abertos sobre uma metrópole que crescia entre morros e praias. O Pão de Açúcar atraía turistas de todo o mundo. Copacabana era sinônimo de sofisticação internacional. Ipanema começava a se transformar no bairro mais desejado da Zona Sul. Mas os anos 1960 também foram década de transformação profunda. Em 1960, a capital oficial do Brasil foi transferida para Brasília. O Rio perdeu o status de capital federal, mas manteve sua relevância cultural e simbólica. A cidade precisou se reinventar, encontrar nova identidade além de ser simplesmente a sede do poder. O regime militar que se instalou em 1964 mudou o país e mudou o Rio. A censura começou a apertar. Artistas, músicos, intelectuais enfrentavam repressão crescente. A liberdade que caracterizava a vida carioca começava a encontrar limites. Mas mesmo assim, a criatividade persistia, a cultura resistia, a vida continuava vibrante. Viver no Rio de Janeiro nos anos 1960 significava habitar uma cidade única no mundo, onde as praias eram extensões das casas, onde a música nascia nas mesas dos bares, onde o futebol era religião, onde a beleza natural estava sempre presente, impossível de ignorar. Era a época dos bondes elétricos ainda circulando por alguns bairros, das marchinhas de carnaval que toda a cidade cantava, do samba nascendo nos morros e descendo para os bairros da Zona Sul, do cinema brasileiro da Atlântida e depois do cinema novo, revolucionando a sétima arte. Antes de começarmos essa viagem nostálgica, se inscreve no canal e deixa um like, se você também ama relembrar como era a vida antigamente. E agora me diz uma coisa. Qual cidade e estado você nasceu? E em qual década você viveu seus melhores momentos? Fico muito feliz em saber que temos ouvintes de todo o Brasil e até de outros países. E mais uma coisa importante. Me conta também qual cidade e qual década você quer ver no próximo vídeo. Sua opinião ajuda a gente a escolher os temas que vocês mais querem reviver. Beleza? Então bora nessa viagem no tempo. Vamos caminhar pelo que a vida cotidiana realmente parecia naquele Rio de Janeiro dos anos 1960. Alguns detalhes podem trazer memórias vívidas para quem viveu. Outros podem explicar por que aquela década ficou marcada como um momento especial na história da cidade maravilhosa. Vamos entrar naquele mundo. A cidade entre o morro e o mar.
Viver no Rio de Janeiro nos anos 1960 significava habitar uma cidade geograficamente única, onde montanhas, florestas e oceano se encontravam criando paisagem de beleza rara. A topografia acidentada moldava não apenas a vista, mas toda a organização social e econômica da cidade. Copacabana era o epicentro da vida urbana carioca. O bairro havia se consolidado como o mais cosmopolita e desejado da cidade. As ruas eram repletas de prédios de apartamentos, muitos deles construídos nos anos 1950 e início dos 1960. A Avenida Atlântica, de frente para a praia, tinha edifícios elegantes com varandas amplas de onde se via o mar. Os apartamentos de Copacabana eram diferentes dos padrões atuais. Muitos tinham apenas um quarto, mas esse quarto era espaçoso. Outros tinham 2 ou 3 quartos, salas amplas, quartos de empregada com banheiro separado. As janelas eram grandes, aproveitando a ventilação natural. Ar-condicionado era luxo raro. Ventiladores de teto eram o padrão. A decoração interna seguia estilo específico da época. Móveis de madeira nobre, muitas vezes jacarandá. Poltronas e sofás com tecidos florais ou listrados. Cristaleiras exibindo louças finas, tapetes persas ou imitações. Cortinas de tecido pesado, muitas vezes em veludo. Era época de certo formalismo decorativo, mesmo em casas de classe média. Ipanema, nos anos 1960, estava em pleno processo de transformação. O bairro, que antes era a área mais residencial e tranquila, começava a atrair artistas, intelectuais, jovens da classe média alta. A construção de edifícios modernos acelerava. Ruas como a Garcia Dávila e a Visconde de Pirajá se tornavam comercialmente importantes. A música Garota de Ipanema, composta em 1962, não apenas celebrava, mas também ajudava a criar o mito de Ipanema como lugar especial. A Garota de Ipanema real, Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, conhecida como Elô Pinheiro, caminhava pela Rua Montenegro a caminho da praia, e essa cena cotidiana inspirou uma das músicas mais famosas do mundo. O Leblon, vizinho de Ipanema, mantinha caráter mais residencial e familiar. Famílias tradicionais cariocas tinham casas com quintais. Ainda havia terrenos vazios. A praia do Leblon era mais tranquila que Copacabana, preferida por famílias com crianças. Botafogo era bairro importante da Zona Sul, mais antigo que Copacabana e Ipanema. Tinha misturas de casarões antigos, cortiços, prédios novos. A praia de Botafogo, embora não fosse ideal para banho devido à poluição da Baía de Guanabara, ainda atraía frequentadores. O bairro tinha comércio vibrante, cinemas, vida própria. Flamengo, com seu aterro inaugurado em 1965, ganhava área nova, plana, verde. O aterro do Flamengo, projetado por Burle Marx, criava parque urbano único. Pistas largas para carros, ciclovias, áreas de lazer. O aterro mudava completamente a relação da cidade com a Bahia. O centro do Rio era onde tudo acontecia. Prédios governamentais, bancos, escritórios, lojas de departamento, cinemas elegantes, teatros, restaurantes. Durante o dia, o centro fervilhava. Milhares de pessoas circulavam pelas ruas. A Avenida Rio Branco, larga e arborizada, era a principal artéria. A Cinelândia, praça no coração do centro, tinha os cinemas mais importantes: Odeon, Pathé, Rex, Metro. Ir ao cinema na Cinelândia era programa elegante. As pessoas se vestiam bem. Era ocasião social. Os cinemas tinham arquitetura Art Deco, lustres, carpetes, poltronas confortáveis. Mas o Rio não era só zona sul e centro. A zona norte abrigava a maioria da população. Bairros como Tijuca, Maracanã, Meier, Penha, Ramos, Bom Sucesso eram onde a classe média e os trabalhadores moravam. Casas térreas ou assobradadas, ruas arborizadas, vida de bairro forte. A Tijuca tinha bonde elétrico ainda circulando até 1963, quando foi desativado.
O bairro era arborizado. Tinha o Parque Nacional da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, nas proximidades. Era a área residencial tranquila, com comércio de rua movimentado. O subúrbio carioca se estendia ao longo das linhas de trem. Madureira, Cascadura, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, bairros onde o samba pulsava, onde as escolas de samba tinham suas sedes, onde a cultura popular carioca era mais autêntica. As casas eram mais simples, muitas de madeira ainda, outras de alvenaria. As favelas já eram realidade significativa. Rocinha, Jacarezinho, Complexo do Alemão, Mangueira, outras dezenas de comunidades nos morros. As casas de madeira ou alvenaria simples subiam as encostas. O acesso era por escadarias íngremes, becos estreitos. A infraestrutura era precária. Água irregular, esgoto inexistente ou improvisado, energia elétrica muitas vezes clandestina. Morar na favela significava viver em condições difíceis, mas também fazer parte de comunidades extremamente unidas. As vizinhanças eram fortes. As crianças brincavam nas vielas. O samba nascia ali, autêntico, genuíno. Grandes sambistas vinham dos morros, Cartola, Nelson Cavaquinho, tantos outros. A relação entre morro e asfalto era complexa. Havia preconceito, segregação, mas também interação cultural constante. O samba descia dos morros e conquistava a cidade. As escolas de samba uniam moradores do morro e da Zona Sul nos desfiles de carnaval. As casas de classe média alta e da elite ficavam em bairros como Laranjeiras, Cosme Velho, Santa Teresa, Gávea, Jardim Botânico. Casarões com jardins, portões de ferro trabalhado, interiores espaçosos. Arquitetura eclética, muitas vezes colonial portuguesa misturada com elementos neoclássicos. Santa Teresa mantinha charme boêmio. O bondinho, único que continuava funcionando depois da desativação dos outros, subia e descia o morro, conectando o bairro ao centro. Casas antigas, ruas de paralelepípedo, ateliês de artistas, bares que serviam cachaça e petiscos simples. Os aluguéis na Zona Sul eram altos, mas ainda acessíveis para a classe média. Um funcionário público graduado, um profissional liberal, conseguia morar em Copacabana ou Ipanema. A segregação espacial existia, mas era menos rígida que se tornaria nas décadas seguintes. Comprar apartamento exigia recursos consideráveis, mas o financiamento habitacional tornava possível para muitas famílias. O sonho da casa própria na Zona Sul era tangível para a parte significativa da classe média. E por toda a cidade, a presença da natureza era constante. O verde dos morros, o azul do mar e do céu, a Lagoa Rodrigo de Freitas no coração da Zona Sul. O Rio era a cidade onde a beleza natural não permitia esquecimento, onde cada esquina podia revelar vista espetacular. Como a cidade se movia. O transporte no Rio de Janeiro dos anos 1960 tinha características únicas, misturando modernidade com sistemas tradicionais, enfrentando os desafios de cidade geograficamente acidentada, onde montanhas criavam barreiras naturais à expansão. Os bondes elétricos, que haviam sido o sistema principal de transporte por décadas, estavam em fase terminal. O último bonde de Copacabana circulou em 1963. O último da Tijuca também em 1963. Aos poucos, linha por linha era desativada. Apenas o bondinho de Santa Teresa sobreviveria, mais como atração turística e transporte local que como sistema de massa. Andar de bonde era experiência marcante. Os bondes amarelos, com assentos de madeira, circulavam fazendo barulho característico nos trilhos. O motorneiro tocava a sineta avisando pedestres. Nas subidas íngremes, o bonde avançava lentamente. Nas descidas, ganhava velocidade preocupante. Os ônibus rapidamente tomavam o lugar dos bondes. Frotas crescentes de ônibus de várias empresas privadas circulavam pela cidade.
Os ônibus eram diferentes dos atuais, menores, muitos ainda com motorização fraca que sofria nas subidas. As pinturas variavam conforme a empresa. Havia ônibus azuis, vermelhos, verdes, cada empresa com sua identidade visual. O cobrador era a figura essencial. Sentado em banquinho no fundo do ônibus, ele vendia tickets, dava troco, controlava o fluxo de passageiros. Conhecia os passageiros regulares, conversava durante o trajeto. A profissão de cobrador de ônibus era comum, empregava milhares de pessoas. As linhas de ônibus conectavam todos os bairros. Do centro partiam ônibus para todos os cantos da cidade. Da Zona Sul, ônibus subiam túneis, contornavam morros, alcançavam Zona Norte e subúrbios. Nos horários de pico, os ônibus lotavam completamente. Passageiros viajavam em pé, agarrados, balançando a cada curva. Os túneis eram elementos cruciais da mobilidade carioca. O túnel velho, conectando Botafogo a Copacabana, estava sempre congestionado. O túnel novo, também conhecido como Túnel Alaor Prata, inaugurado em 1948, aliviava parte do tráfego. O túnel Rebouças, ligando Lagoa à Zona Norte, inaugurado em 1967, revolucionou a mobilidade entre as zonas. O sistema de trens urbanos, operado pela Central do Brasil, era fundamental para quem morava no subúrbio. Milhares de pessoas pegavam trem diariamente para trabalhar no centro ou na Zona Sul. Os trens partiam da Estação Central do Brasil, edifício monumental inaugurado em 1943, com sua torre de relógio icônica. Os trens viviam absolutamente lotados nos horários de pico. Vagões com pessoas comprimidas, muitas penduradas nas portas e janelas. Era transporte duro, desconfortável, mas essencial para a população trabalhadora. As barcas atravessavam a Baía de Guanabara, conectando o Rio a Niterói. A estação das barcas, na Praça 15, era ponto de partida. As barcas eram grandes, transportavam centenas de passageiros. A travessia levava cerca de 20 minutos. Do convés, vista panorâmica da Bahia, do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor. Para quem tinha carro, dirigir no Rio era experiência específica. As ruas de muitos bairros eram estreitas, tortuosas, seguindo topografia acidentada. Estacionar era desafio constante, especialmente na Zona Sul, onde o espaço era limitado. Os carros que dominavam as ruas eram modelos nacionais e importados. O Fusca era onipresente, confiável, barato de manter. O DKW VMAG, carro brasileiro, era popular. O Simca Chambord, sedã grande, era carro de status. As combis eram usadas como transporte escolar, vans de entrega, veículos comerciais. Os táxis eram abundantes e relativamente acessíveis. Táxis pretos com faixa xadrez amarela e vermelha circulavam por toda a cidade. Os taxistas cariocas eram famosos pela conversa, pela opinião sobre tudo, pelo conhecimento das ruas. A gasolina era subsidiada pelo governo, o que tornava o combustível mais acessível. Ainda assim, ter carro era privilégio de classe média para cima. A maioria da população dependia de transporte público. Os engarrafamentos já existiam, especialmente no centro durante o dia e nos túneis da Zona Sul, mas eram gerenciáveis, nada comparado ao que viria nas décadas seguintes. Era possível atravessar a cidade em tempo razoável. O bondinho do Pão de Açúcar, inaugurado em 1912 e modernizado, era atração turística e também meio de transporte para quem trabalhava no morro. O bondinho subia em 2 estágios. Primeiro ao Morro da Urca, depois ao topo do Pão de Açúcar. A vista era de tirar o fôlego. As motos eram menos comuns que em décadas posteriores. Eram usadas principalmente por entregadores e por alguns jovens. Lambretas e vespas italianas eram modelos desejados, símbolos de modernidade e estilo. Caminhar era a parte essencial da vida carioca. As calçadas de pedras portuguesas, com seus mosaicos em preto e branco, eram marca registrada da cidade.
A calçada da Avenida Atlântica em Copacabana, com seu desenho ondulado imitando ondas do mar, era ícone. As bicicletas eram usadas principalmente por crianças e para lazer, não como transporte regular. Andar de bicicleta no Aterro do Flamengo, depois de sua inauguração em 1965, se tornaria hábito de fim de semana para muitas famílias. E mesmo com todos os desafios de mobilidade, o Rio continuava sendo cidade onde as pessoas se encontravam nas ruas, nos bares, nas praias. O transporte público, embora lotado, funcionava. A cidade era navegável. A vida urbana acontecia nos espaços públicos, não isolada em carros individuais. A trilha sonora de uma década. A música que nascia no Rio de Janeiro dos anos 1960 mudaria para sempre não apenas a cultura brasileira, mas a música mundial. A bossa nova, surgida no final dos anos 1950, atingia sua maturidade e projeção internacional nos anos 1960. Tom Jobim era o maestro soberano desse movimento. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, pianista, compositor, arranjador, criava melodias sofisticadas que misturavam samba, jazz, música erudita. Sua parceria com Vinícius de Moraes produziu obras-primas que definiram uma época. Garota de Ipanema, composta em 1962, se tornaria uma das músicas mais gravadas da história, só perdendo para Yesterday, dos Beatles. A melodia simples, mas sofisticada, a letra poética de Vinícius, celebrando a beleza casual da garota que caminha pela praia, capturava perfeitamente o espírito carioca. João Gilberto era o revolucionário da batida. Sua forma de tocar violão, com batida sincopada e suave, criava textura rítmica completamente nova. Sua voz, sussurrada, intimista, contrastava com o canto operístico que dominava a música brasileira até então. João Gilberto morava em Ipanema, ensaiava durante horas, buscando perfeição impossível. Vinícius de Moraes, poeta que se tornou letrista, diplomata que escolheu a boemia, era figura central. Seus versos celebravam o amor, a mulher, a beleza, a tristeza. É preciso saber viver. Chega de saudade. Eu sei que vou te amar. Composições que entraram para o cânone da música brasileira. Os apartamentos e casas da Zona Sul eram onde a bossa nova nascia. Reuniões informais onde músicos, poetas, intelectuais se encontravam. Violões circulavam, drinks eram servidos, composições novas eram testadas. Era movimento íntimo entre amigos antes de se tornar fenômeno mundial. O Clube Bottles, em Copacabana, e depois o Beco das Garrafas, conjunto de pequenos clubes na Rua do Vivier, eram templos da bossa nova. Nesses espaços minúsculos, músicos tocavam para audiências pequenas, mas devotadas. A proximidade entre músico e público criava a atmosfera única. Em 1962, o concerto Bossa Nova no Carnegie Hall, em Nova York, apresentou ao público americano Tom Jobim, João Gilberto, Carlos Lyra, outros artistas. Foi momento de consagração internacional. A bossa nova conquistava o mundo e o Rio era reconhecido como berço de movimento musical revolucionário. Mas a música carioca não era só bossa nova. O samba tradicional continuava forte, especialmente nos morros e no subúrbio. Cartola, morador da Mangueira, compunha sambas de beleza lírica incomparável. As rosas não falam. O mundo é um moinho. Obras-primas do samba-canção. Nelson Cavaquinho, outro sambista dos morros, criava melodias melancólicas com letras filosóficas. Zequete, Clementina de Jesus, que seria redescoberta em 1964, Nelson Sargento, Candeia, compositores que mantinham viva a tradição do samba de raiz. As escolas de samba eram instituições fundamentais na vida cultural carioca. Mangueira, Portela, Império Serrano, Salgueiro lideravam. Os ensaios aconteciam nas quadras, reunindo comunidade inteira. O samba-enredo de cada ano era composto, ensaiado durante meses, cantado por milhares no desfile.
O carnaval era momento máximo da cidade. Os desfiles das escolas de samba na Avenida Rio Branco atraíam centenas de milhares. As agremiações apresentavam seus enredos, suas fantasias, suas alas de compositores, seus passistas. Era explosão de criatividade popular, competição feroz, mas também celebração coletiva. Além do desfile oficial, o carnaval de rua fervilhava. Blocos desfilavam por todos os bairros, cordões tradicionais mantinham práticas antigas. Pessoas fantasiavam-se, saíam às ruas, dançavam, bebiam, celebravam sem parar por 4 dias. Os bailes de carnaval nos clubes eram eventos elegantes. O baile do Municipal, no Teatro Municipal, era o mais sofisticado. Trajes de gala, orquestras, fantasias elaboradas. A alta sociedade carioca se divertia nesses bailes, enquanto o povo fazia seu carnaval nas ruas. A música popular brasileira, MPB, começava a se formar como categoria nos anos 1960. Festivais de música na TV Record e depois na TV Globo revelavam novos talentos. Chico Buarque, Elis Regina, Edu Lobo, Caetano Veloso, Gil, Gal Costa surgiam nesses festivais. O Teatro de Arena e os CPCs, Centros Populares de Cultura, promoviam música engajada, de protesto. Com o golpe militar de 1964, muita música passou a ter conteúdo político velado ou explícito. Compositores usavam metáforas, duplos sentidos, para driblar a censura que se instalava. O cinema brasileiro vivia momento criativo intenso. O cinema novo, movimento liderado por Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, propunha cinema autoral, politizado, esteticamente revolucionário. Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964. Vidas Secas, 1963. Os Fuzis, 1964. Filmes que mostravam Brasil real, cru, sem romantizações. A Atlântida, produtora de chanchadas cariocas, ainda produzia comédias populares. Oscarito, Grande Otelo, estrelas dessas comédias que misturavam humor, música, sátira social leve. As chanchadas eram criticadas pela elite cultural, mas adoradas pelo público popular. O teatro carioca era vibrante. O TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, o Teatro Municipal, o Teatro Ginástico, casas que apresentavam desde clássicos até peças experimentais. Grupos como o Teatro Oficina começavam a questionar formas teatrais tradicionais. A literatura tinha figuras importantes no Rio. Carlos Drummond de Andrade, embora mineiro, vivia na cidade e era cronista do cotidiano carioca. Clarice Lispector morava no Leme, escrevia seus romances introspectivos. Jorge Amado, baiano, passava temporadas no Rio. Manuel Bandeira, poeta maior, caminhava pelas ruas de Copacabana. As livrarias eram pontos de encontro intelectual. A livraria Leonardo da Vinci em Copacabana, outras no centro, eram onde escritores, jornalistas, artistas se reuniam, conversavam, discutiam ideias. E em toda a cidade, em bares simples ou sofisticados, nas praias, nas esquinas, a música tocava. Rádios ligadas transmitindo sambas, bossas, marchinhas, violões em rodas improvisadas. O Rio respirava música. Era a cidade onde o ritmo estava no ar, onde qualquer esquina podia se transformar em palco. Quando o Rio deixou de ser capital. A economia do Rio de Janeiro nos anos 1960 passou por transformação fundamental quando a cidade perdeu o status de capital federal. Em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada e o governo federal se mudou para o Planalto Central. O Rio precisou se reinventar economicamente. Até 1960, o Rio era capital federal desde 1763, quando tomou o posto de Salvador. Por quase 200 anos, a cidade havia sido centro do poder político brasileiro. Todos os ministérios, a presidência, o Congresso, o Supremo Tribunal funcionavam no Rio. Isso gerava empregos, status, recursos. Com a mudança da capital, milhares de funcionários públicos federais tiveram que escolher
mudar-se para Brasília ou procurar outras ocupações. Muitos escolheram ficar no Rio, aceitando transferências para órgãos que permaneceram na cidade ou buscando trabalho na iniciativa privada. O Rio se tornou Estado da Guanabara, uma unidade federativa que era simultaneamente cidade e Estado. Carlos Lacerda foi eleito governador em 1960, administrando essa nova entidade política. O Estado da Guanabara existiria até 1975, quando se fundiria com o Estado do Rio de Janeiro. Mas a perda do status de capital não significou declínio econômico imediato. O Rio continuava sendo a segunda maior cidade do Brasil, importante centro financeiro, comercial, cultural. Os bancos mantinham sedes ou grandes escritórios na cidade. As empresas de petróleo, com a Petrobras, estavam no Rio. O petróleo era setor fundamental. A Petrobras, criada em 1953, tinha sede no Rio. A refinaria de Manguinhos, a refinaria Duque de Caxias, processavam petróleo. Milhares trabalhavam direta ou indiretamente para o setor petrolífero. Era fonte de empregos bem remunerados e orgulho nacional. O Porto do Rio de Janeiro era um dos mais importantes do país. Movimentava mercadorias de importação e exportação. Os trabalhadores portuários, os estivadores, formavam categoria forte, organizada. E carregar navios era trabalho duro, físico, mas garantia sustento para milhares de famílias. A indústria existia, embora menos desenvolvida que em São Paulo. Indústrias têxteis, alimentícias, metalúrgicas, químicas, muitas concentradas em bairros como Bom Sucesso, Ramos, São Cristóvão. O Distrito Industrial de Santa Cruz, criado nos anos 1960, tentava atrair mais indústrias para a cidade. O comércio era setor vital. O centro do Rio tinha lojas de todos os tipos. As lojas de departamento, como Mesbla, lojas brasileiras, a Exposição, eram grandes empregadoras. Ofereciam variedade enorme de produtos, desde roupas até eletrodomésticos. A Rua Uruguaiana, conhecida como Saara, Sociedade de Amigos das adjacências da Rua da Alfândega, era centro do comércio popular. Lojas pequenas e médias, muitas de comerciantes de origem árabe ou judaica, vendiam tecidos, roupas, utilidades domésticas a preços competitivos. Para mulheres trabalhadoras, as opções eram limitadas. Muitas trabalhavam como empregadas domésticas, função que empregava centenas de milhares. Outras trabalhavam em lojas, escritórios, como secretárias, datilógrafas, telefonistas. As profissões consideradas femininas eram claramente delimitadas pela sociedade da época. As professoras da rede pública municipal e estadual eram majoritariamente mulheres. O magistério era visto como profissão adequada para mulheres. Os salários eram modestos, mas o emprego oferecia estabilidade e prestígio social relativo. O funcionalismo público ainda empregava muitos cariocas. Embora o governo federal tivesse se mudado, órgãos estaduais e municipais eram grandes empregadores. Trabalhar para o governo garantia estabilidade, benefícios, aposentadoria futura. Os escritórios proliferavam na região central e em alguns bairros da Zona Sul. Edifícios comerciais abrigavam empresas nacionais e estrangeiras, companhias de seguro, bancos, empresas de exportação, escritórios de advocacia, consultorias. O trabalho de escritório tinha seu código próprio de comportamento e vestimenta. Homens usavam terno e gravata, mesmo no calor carioca que chegava facilmente aos 35, 40 graus no verão. Mulheres usavam vestidos ou conjuntos formais. A aparência profissional era levada extremamente a sério. Trabalhar em escritório era sinal de status superior ao trabalho manual. As máquinas de escrever dominavam os escritórios. O barulho das teclas era trilha sonora constante. Datilógrafas habilidosas eram profissionais valorizadas. Erros exigiam recomeçar ou usar corretivo líquido.
Cópias eram feitas com papel carbono, inserido entre folhas. O telefone era a ferramenta essencial, mas limitada. Ligações interurbanas eram caras. Exigiam agendar com telefonista. Comunicação com outras cidades era por carta ou telegrama. O ritmo dos negócios era mais lento, menos imediato que se tornaria nas décadas seguintes. O horário comercial era das 8 horas às 18 horas, com pausa para almoço de 12 horas às 14 horas. Muitos aproveitavam esse horário para almoçar em casa, se moravam perto, ou em restaurantes populares no centro. Os bares e restaurantes do centro ficavam lotados na hora do almoço. Os salários variavam conforme profissão e setor. Um funcionário público graduado ganhava razoavelmente bem. Um bancário tinha salário médio, mas estabilidade. Um operário tinha salário menor, mas, se especializado, conseguia sustentar família modestamente. O salário mínimo em 1960 era de 6.000 cruzeiros. Com a reforma monetária de 1967, passou a ser NC 129 cruzeiros novos. A inflação era problema constante, corroendo o poder de compra. Os reajustes salariais eram batalhas sindicais anuais. Os sindicatos eram antes do golpe de 1964. Depois, a repressão limitou severamente a ação sindical. Líderes sindicais foram perseguidos, presos, exilados. As greves se tornaram mais difíceis, arriscadas. Mesmo assim, trabalhadores continuavam se organizando, negociando, resistindo quando possível. Conseguir emprego com carteira assinada era fundamental. A carteira de trabalho garantia direitos, férias, 13º salário, FGTS criado em 1966, aposentadoria futura pelo INPS. Trabalhar sem carteira significava insegurança total, sem proteção legal. O comércio informal, vendedores ambulantes nas ruas, camelôs, engraxates, vendedores de jornal nas esquinas, milhares ganhavam a vida na informalidade. Não tinham direitos trabalhistas, mas tinham liberdade e, com sorte, conseguiam ganhar razoavelmente. O turismo era setor importante e crescente. O Rio era destino internacional. Hotéis de luxo em Copacabana, como o Copacabana Palace, inaugurado em 1923, mas ainda referência suprema de elegância, abrigavam celebridades, políticos, empresários de todo o mundo. Os empregos no setor turístico, hotéis, restaurantes, agências de viagem, lojas de souvenirs, eram numerosos. Guias turísticos levavam visitantes ao Cristo Redentor, ao Pão de Açúcar, às praias. O Rio vivia também de vender sua beleza e seu estilo de vida para o mundo. E mesmo com os desafios econômicos, com a perda do status de capital, o Rio mantinha vitalidade econômica. Havia trabalho, havia oportunidades. A cidade continuava atraindo migrantes do interior do estado e de outros estados, especialmente do Nordeste, buscando vida melhor na cidade maravilhosa. O sabor carioca. A culinária do Rio de Janeiro nos anos 1960 refletia a diversidade cultural da cidade e os hábitos de uma sociedade que ainda mantinha rituais alimentares tradicionais, mas começava a incorporar novidades e influências internacionais. A feijoada era e continua sendo o prato mais emblemático da gastronomia carioca. Servida aos sábados em restaurantes, bares, casas de família. Feijão preto cozido com carnes de porco variadas, costela, lombo, linguiça, paio, bacon, orelha, pé, rabo. Acompanhamentos essenciais: arroz branco, couve refogada, farofa, laranja cortada em rodelas. Comer feijoada era ritual social. Reunia família e amigos. Era refeição demorada, farta, seguida por digestão pesada que pedia descanso. Muitos, depois da feijoada, iam para a praia dar um mergulho ou simplesmente sentar na areia para conversar. Os restaurantes tradicionais cariocas serviam comida caseira. Arroz, feijão, bife, batata frita, salada formavam um prato feito básico, acessível a trabalhadores.
Os restaurantes self-service ainda não existiam. Eram restaurantes com cardápio fixo ou à la carte. O almoço no centro era momento importante do dia. Os restaurantes lotavam entre meio-dia e 14 horas. Homens de terno e gravata comiam rapidamente para voltar ao trabalho. Garçons circulavam apressados com bandejas. O barulho de conversas, talheres, pratos criava a atmosfera característica. As churrascarias cariocas serviam picanha, costela, linguiça, frango. Não eram rodízio como em São Paulo, mas à la carte. A carne era assada na brasa, servida em travessas. Acompanhamentos incluíam arroz, farofa, vinagrete, batata frita. Os botecos eram instituições sagradas. Cada bairro tinha seus botecos tradicionais. Serviam cerveja gelada, cachaça, petiscos simples, torresmo, bolinhos de bacalhau, coxinha, pastel, caldos. O boteco era a extensão da casa, lugar de encontro, de conversa, de amizade. Sentar no boteco após o trabalho era ritual masculino praticamente obrigatório. Beber chopp ou cerveja, comer algum tira-gosto, conversar sobre futebol, política, mulheres, vida. Os botecos eram democráticos. Operários, funcionários públicos, profissionais liberais dividiam o mesmo espaço. O cafezinho forte, servido em xícara pequena, adoçado, era consumido múltiplas vezes ao dia. Nas casas, nos escritórios, nos botecos. Oferecer café para visitas era obrigação social. Recusar café oferecido era quase ofensa. As padarias eram pontos de encontro matinais. Pão francês quentinho, carioquinha como era chamado, assado várias vezes ao dia. As pessoas iam à padaria de manhã cedo comprar pão fresco para o café da manhã. Voltavam à tarde ou à noite para comprar pão para o jantar. O café da manhã típico incluía café com leite, pão com manteiga, talvez queijo e presunto. Algumas famílias comiam frutas, mamão, banana, laranja. O bolo caseiro era presença comum em muitas casas. As frutas tropicais eram abundantes e baratas. Manga, abacaxi, coco, maracujá, goiaba, acerola, jaca. Vendedores ambulantes vendiam frutas nas ruas. Os cocos eram cortados na hora com facão, um canudinho inserido para beber a água gelada. O sorvete era a alegria especialmente para crianças. Sorveterias de bairro serviam picolés e sorvetes de massa. Sabores clássicos: chocolate, creme, morango, coco. Os sorveteiros ambulantes empurravam carrinhos com caixa de isopor, anunciando com sineta ou buzina. As feiras livres aconteciam em dias específicos em cada bairro. Barracas vendendo frutas, verduras, legumes, peixes, aves. Os feirantes gritavam ofertas, cantavam pregões, criavam atmosfera barulhenta e colorida. Comprar na feira era programa semanal, oportunidade de escolher produtos frescos. O peixe era alimento importante na dieta carioca pela proximidade do mar. Peixe frito, moqueca, ensopado. Os mercados de peixe, especialmente na Praça 15, vendiam variedade enorme: garupa, badejo, pescada, sardinha, camarão, lula. Comprar peixe fresco exigia ir cedo, escolher pescado com olhos brilhantes e guelras vermelhas. As empregadas domésticas faziam a comida na maioria das casas de classe média e alta. Cozinheiras habilidosas preparavam refeições diárias, seguindo receitas tradicionais passadas de geração em geração. A cozinha era domínio feminino, território onde empregadas passavam horas preparando alimentos. Os eletrodomésticos começavam a facilitar o trabalho doméstico. Geladeiras eram comuns em casas de classe média. Liquidificadores permitiam fazer sucos rapidamente. Fogões a gás, com 4 ou 6 bocas e forno. Panelas de pressão aceleravam o cozimento de feijão e carnes. As refeições ainda reuniam famílias. O almoço aos domingos era especialmente importante. A família estendida, avós, tios, primos, se reunia. A mesa farta, conversas, risadas. Depois do almoço, descanso na sala, café, sobremesa. Era ritual semanal sagrado. Os restaurantes finos para a elite carioca serviam culinária francesa ou internacional.
o Copacabana Palace tinha restaurante famoso. Outros estabelecimentos elegantes em Copacabana e Ipanema atraíam sociedade carioca e visitantes internacionais. Comer nesses lugares exigia trajes formais, reserva antecipada, orçamento generoso. A comida de rua era variada. Vendedores ambulantes ofereciam pipoca, amendoim torrado, milho cozido, churros, algodão doce. Os carrinhos de cachorro-quente eram pontos de encontro noturnos. O cachorro-quente carioca, recheado generosamente com purê, batata palha, ervilha, milho, queijo ralado, era a refeição completa. Os sanduíches naturais começavam a aparecer, influência de hábitos mais saudáveis. Pão integral com peito de peru, queijo branco, alface, tomate. Mas ainda eram novidade. Não substituíam o sanduíche tradicional de pão francês com presunto e queijo. As bebidas típicas incluíam a caipirinha, coquetel de cachaça com limão, açúcar e gelo, e batida de coco, feita com cachaça, leite de coco, leite condensado. O chopp gelado servido em copos de tulipa nos bares. O guaraná, refrigerante nacional, competindo com Coca-Cola e Fanta. E em todas as refeições, em todos os momentos sociais, a comida era mais que nutrição, era celebração, era encontro, era expressão de afeto e cultura. O carioca comia com prazer, sem culpa, aproveitando os sabores, a companhia, a vida que transcorria entre a montanha e o mar. Entre o mar e a felicidade. As praias do Rio de Janeiro nos anos 1960 não eram apenas lugares de lazer. Eram extensões das casas, espaços de convivência social, palcos onde se performava o estilo de vida carioca que fascinava o mundo. Copacabana era a praia mais famosa, mais cosmopolita, mais agitada. Nos fins de semana e feriados, a praia ficava completamente lotada. Famílias inteiras passavam o dia. Chegavam de manhã cedo, armavam guarda-sol, estendiam toalhas ou cangas, preparavam-se para horas de sol, mar e socialização. Os banhistas usavam maiôs e sungas que, comparados aos padrões atuais, eram recatados. As mulheres usavam maiôs inteiros, muitos com saiote. Os biquínis começavam a aparecer, mas ainda causavam escândalo. Homens usavam sungas, muitas vezes shorts de banho, que desciam até meio da coxa. Os quiosques na areia vendiam bebidas, sanduíches, sorvetes. Água de coco vendida por ambulantes que carregavam cocos em caixas de isopor na cabeça. Mate gelado com limão em canecas de alumínio. Biscoito Globo, tradicional biscoito carioca, vendido por garotos que circulavam pela praia. O futebol na areia era atividade constante. Os improvisados jogavam partidas acirradas. A técnica do futebol de praia, com suas bicicletas espetaculares, seus dribles na areia fofa, começava a se desenvolver. Grandes jogadores da seleção brasileira jogavam futebol de praia. Garrincha, às vezes, aparecia para jogar em Copacabana. O frescobol, jogo de raquetes de madeira com bola de borracha, era a invenção carioca. Duplas jogavam próximas à água, numa dança cooperativa, não competitiva. O ritmo, a sintonia entre os jogadores, a habilidade de manter a bola no ar eram mais importantes que vencer. As crianças brincavam na areia construindo castelos, cavando buracos, enterrando os pais até o pescoço. Corriam para o mar, pulavam ondas, voltavam para serem enxugadas pelas mães. A praia era playground natural, seguro, democrático. Ipanema, nos anos 1960, consolidava sua identidade própria. Era a praia da juventude mais intelectualizada, dos artistas, dos boêmios. O posto 9, em frente à rua Farm de Amoedo, começava a se tornar ponto de encontro de grupo específico. Surfistas, músicos, intelectuais de esquerda. O surf estava começando no Brasil. Pranchas eram importadas ou fabricadas artesanalmente. Os primeiros surfistas cariocas enfrentavam ondas de Ipanema e Arpoador. O esporte era visto como de maluco, de desocupado, mas aos poucos ganhava adeptos. A praia do Leblon era mais familiar, mais tranquila.
frequentada por moradores do bairro, tinha a atmosfera menos agitada que Copacabana. O Baixo Bebê, área próxima ao canal que separava Leblon de Ipanema, era onde crianças brincavam em águas mais calmas. As praias da Zona Norte, Praia do Flamengo antes de ficar poluída, Praia de Ramos, Praia da Guanabara, eram frequentadas por moradores locais que não tinham fácil acesso à Zona Sul. Eram praias mais simples, menos glamurosas, mas igualmente importantes para quem vivia longe de Copacabana. Os clubes eram alternativas às praias para quem tinha condições de ser sócio. Clube de Regatas do Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama tinham sedes com piscinas, quadras esportivas, saunas, restaurantes. Passar o domingo no clube era programa tradicional de muitas famílias de classe média. O futebol era paixão absoluta. O Maracanã, maior estádio do mundo na época, com capacidade para quase 200 mil pessoas, era templo sagrado. Ver jogos do Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco era programa obrigatório para torcedores fanáticos. Os jogos do Campeonato Carioca atraíam multidões. As rivalidades eram intensas, apaixonadas, às vezes violentas. Dias de Fla-Flu, clássico máximo carioca, a cidade parava. Famílias se dividiam entre as torcidas. Discussões acaloradas sobre futebol ocupavam conversas intermináveis. A Copa do Mundo de 1962, realizada no Chile, foi conquistada pelo Brasil. Garrincha foi a estrela máxima, compensando a contusão de Pelé. A vitória foi celebrada com delírio nas ruas do Rio. Garrincha, morador de Pau Grande, subúrbio de Magé, era herói popular, sambista, boêmio, gênio do futebol. Os cinemas eram entretenimento fundamental. Sessões noturnas em Copacabana e Ipanema, matinês aos domingos. Ver filme estrangeiro dublado ou legendado, filmes brasileiros, era programa comum de casais e famílias. As filas nos cinemas de estreia eram longas. A televisão estava se popularizando. A TV Tupi, pioneira, fundada em 1950 em São Paulo e que chegou ao Rio em 1955, e depois a TV Globo, fundada em 1965, transmitiam novelas, programas de auditório, shows musicais. Ter televisão em casa era símbolo de status, mas cada vez mais famílias conseguiam comprar. As novelas começavam a conquistar o público. Simplesmente Maria, 1970, seria fenômeno. Mas já nos anos 1960, novelas como A Moreninha, 1965, atraíam audiência fiel. Assistir novela era programa noturno familiar. A conversa sobre a novela era assunto no dia seguinte. Os programas de auditório dominavam os fins de semana. Chacrinha era figura já popular, irreverente, caótica, adorado pelo público popular. Seus programas misturavam música, calouros, brincadeiras bizarras. Era entretenimento democrático, acessível. Os bailes eram importantes para jovens. Bailes em clubes, em escolas, em salões alugados, música ao vivo ou discos tocados por DJ improvisado. Os jovens dançavam twist, rock, depois iê-iê, versão brasileira da música jovem internacional. Era onde rapazes e moças se conheciam. Flertes começavam. Os namoros eram mais formais, seguiam rituais específicos. O rapaz pedia permissão ao pai para namorar a moça. Os encontros aconteciam sob vigilância, muitas vezes com a presença de acompanhante. Passeios no calçadão, idas ao cinema, sorvete na praia, eram programas de namoro típicos. As festas de aniversário de debutantes, celebrando os 15 anos das moças, eram eventos importantes em famílias de classe média e alta. Festas elaboradas em clubes, com muitos convidados, valsa coreografada, vestidos longos. Era ritual de passagem, marcando a entrada da menina na vida adulta. Os bailes de carnaval já mencionados, os blocos de rua, as fantasias, a música, transformavam a cidade por 4 dias. O Carnaval Carioca dos anos 1960 era momento de inversão, de liberação temporária, de celebração coletiva que unia todas as classes sociais nas ruas. O Réveillon em Copacabana
começava a se tornar tradição. A queima de fogos na praia, as oferendas para Iemanjá, as roupas brancas, o champanhe. Era celebração que misturava influências africanas das religiões de matriz iorubá com costumes ocidentais. As religiões afro-brasileiras, especialmente a Umbanda, eram praticadas amplamente, embora sofressem preconceito. Os terreiros funcionavam nos morros e no subúrbio. A festa de Iemanjá, no dia 31 de dezembro e também em 2 de fevereiro, levava milhares à praia para oferecer presentes a orixá dos mares. E todo esse estilo de vida, essa forma de viver entre o mar e a montanha, de aproveitar o sol, de valorizar o lazer, de cultivar a beleza, de celebrar a vida com música, dança, comida, futebol. Isso era o que fazia do Rio de Janeiro dos anos 1960 lugar único no mundo, cidade que exportava não apenas música, mas uma filosofia de vida. O Rio que ficou na memória viver no Rio de Janeiro nos anos 1960 era habitar cidade em momento de transição fundamental. Era a década que começou com a cidade perdendo status de capital federal, mas terminou com o Rio consolidado como capital cultural do Brasil, como exportador de estilo de vida, de música, de beleza para o mundo inteiro. O que definia o Rio daquela década era contraste constante entre tradição e modernidade. Era a cidade onde bondes elétricos ainda circulavam, mas onde a bossa nova revolucionava a música mundial. Era onde as favelas cresciam nos morros, mas onde Copacabana representava sofisticação internacional. Era onde o samba tradicional convivia com experimentações culturais de vanguarda. A perda do status de capital poderia ter sido golpe fatal, mas o Rio provou que sua importância ia além de ser sede do governo. A cidade era símbolo, era marca, era identidade. Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes, criando a bossa nova, faziam mais pelo prestígio do Rio que qualquer ministério. Os anos 1960 também foram década de tensão política crescente. O golpe militar de 1964 mudou o país. A censura, a repressão, as prisões, os exílios afetaram profundamente a vida cultural carioca. Muitos artistas, músicos, intelectuais foram perseguidos, precisaram deixar o país ou se calar. Mas mesmo sob ditadura, a criatividade persistia. O cinema novo continuava filmando. Os compositores continuavam criando, usando metáforas para driblar censores. O samba continuava nascendo nos morros. A resistência cultural era forma de resistência política. Economicamente, a década foi de desafios, mas também de oportunidades. O Rio se reinventou como centro de serviços, de turismo, de cultura. A Petrobras gerava empregos e riqueza. O porto movimentava mercadorias. As empresas continuavam operando, a vida econômica seguia, adaptando-se à nova realidade. Para quem viveu aquela década na cidade, as memórias são intensamente vívidas. São lembranças das praias lotadas aos domingos, do futebol no Maracanã com 150 mil pessoas gritando, da bossa nova tocando nos apartamentos de Ipanema, dos bondinhos subindo para Santa Teresa. São recordações do carnaval nas ruas, das escolas de samba desfilando pela Rio Branco, das marchinhas que todos cantavam, da alegria coletiva que tomava conta da cidade por 4 dias mágicos. São memórias de comida farta, de feijoadas aos sábados, de churrasco no fim de semana, de botecos sempre cheios, de cafezinho tomado múltiplas vezes ao dia, de frutas tropicais vendidas nas esquinas. São lembranças de uma cidade que, apesar de todos os problemas sociais graves, pobreza, favelas, desigualdade, violência que já começava a crescer, ainda mantinha certa leveza, certa alegria de viver, certa capacidade de celebrar a beleza da vida. Para gerações posteriores, o Rio dos anos 1960 pode parecer cidade de outro tempo, quase irreconhecível. Cidade sem internet, sem celular, sem rede social, sem aplicativos.
Cidade onde as pessoas se encontravam fisicamente, conversavam face a face, viviam no espaço público. Mas era vida intensa, rica, cheia de experiências reais. As pessoas se conectavam genuinamente. A praia era ponto de encontro democrático. A música tocava nas ruas. A cidade pulsava com energia própria. O que se perdeu desde então? Talvez aquela sensação de que o Rio era centro do mundo brasileiro. Talvez a acessibilidade que permitia a classe média morar em Copacabana. Talvez a segurança que deixava as praias abertas e acessíveis a todos sem medo. Talvez certa inocência urbana que não sobreviveria às décadas seguintes. O que se manteve? A beleza natural que continua estonteante, a cultura carioca que permanece vibrante, o estilo de vida que valoriza o lazer, a praia, a música, a celebração, o futebol que continua sendo paixão. A capacidade de criar, de resistir, de celebrar mesmo diante de dificuldades. Olhar para o Rio de Janeiro dos anos 1960 é olhar para o momento em que a cidade se redefiniu, encontrou nova identidade, provou que era mais que apenas capital política. Era e continua sendo capital cultural, símbolo de certo modo de viver, de certa relação com a natureza, com o prazer, com a beleza. Aquela década viu o nascimento de músicas que seriam cantadas para sempre em todo o mundo. Viu a consolidação do Carnaval Carioca como maior festa popular do planeta. Viu o futebol brasileiro atingir perfeição artística nas pernas de Garrincha. Viu uma cidade se reinventar sem perder sua essência. Para quem tem memórias daqueles anos, há sempre melancolia na lembrança. Não porque tudo era perfeito, não era de forma alguma. A desigualdade era brutal, a pobreza era real, os problemas eram muitos, mas havia algo especial naquele momento, naquela cidade, naquele Rio que misturava tradição e modernidade, que celebrava a vida, que criava beleza. E essa beleza, essa música, esse estilo de vida foram presentes que o Rio dos anos 1960 deu ao mundo. Garota de Ipanema continua sendo tocada em jazz clubs de Nova York a cafés de Paris. O jeito carioca de viver, aquela leveza, aquela capacidade de encontrar alegria mesmo nas dificuldades, continua fascinando. Os anos 1960 foram a última década antes das grandes transformações que viriam. A explosão urbana descontrolada, a violência crescente, a degradação ambiental, as crises econômicas sucessivas. Foi momento de transição entre o Rio tradicional e o Rio contemporâneo. Quem viveu aqueles anos na Cidade Maravilhosa, quem caminhou pela Atlântica, quem ouviu bossa nova nas mesas dos bares, quem pulou ondas em Copacabana, quem sambou no Carnaval, quem viu Garrincha no Maracanã, carrega memórias preciosas de tempo e lugar que não voltam mais. Essas memórias não são apenas nostalgia. São parte da história urbana brasileira, são testemunhos de como vivemos, de como construímos nossas cidades, nossas culturas, nossas identidades. O Rio dos anos 1960 foi capítulo fundamental dessa história ainda sendo escrita. Há sempre mais história para explorar. Mais décadas, mais cidades, mais memórias coletivas que formam o tecido de quem somos como brasileiros. O Rio de Janeiro continua mudando, continuará mudando, mas aquela década dos anos 1960 ficou gravada na memória coletiva como um momento especial. Para quem se interessa pela história de como vivemos, de como nossas cidades se formaram, de como nossa cultura foi criada, há infinitas histórias esperando. E cada história, de cada cidade, de cada década, revela parte do quebra-cabeça complexo e fascinante que é a experiência urbana brasileira. O Rio de Janeiro dos anos 1960, com toda a sua beleza, suas contradições, sua música, suas praias, seu futebol, sua bossa nova, é capítulo luminoso dessa história maior. É lembrança de tempo em que a cidade maravilhosa realmente maravilhava o mundo.